Olá a todos, vamos começar hoje a parte 4 da construção do plano do artigo para o CNPq. Observe o seguinte agora, estamos numa etapa de preparação. Essa etapa de preparação significa o seguinte, significa que algumas coisas já ocorreram. Primeiro, a tomada de decisão de fazer o artigo. Então nós vamos ter que fazer, não tem jeito. Outro aspecto importante é que nós já temos condição de fazer pelo menos alguns objetivos, mesmo que seja de forma geral, ampla, ainda sem muita precisão. Tá? Então, esses objetivos, mesmo de forma ainda sem, digamos, ter muita clareza, nós podemos dizer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um estudo comparativo, eu vou fazer uma análise. Isso me permite estabelecer objetivos do tipo comparar, analisar, avaliar, identificar. Eu posso começar a estabelecer já o que eu pretendo vir a desenvolver. Além disso, eu posso também fazer um esquema geral. Nesse meu esquema geral, eu posso começar a fazer alguns diagramas, algumas figuras, que mostrem exatamente o que é que eu pretendo desenvolver e onde eu pretendo desenvolver. Além do esquema geral, eu vou precisar também elaborar a minha proposta. Então, tendo uma ideia do que eu pretendo fazer, de um diagrama, de uma proposta, nem que seja meio ampla, eu consigo ter uma ideia já para apresentar para o meu orientador, né, o que é que eu pretendo desenvolver de forma bastante articulada, que é o meu plano do artigo. O plano do artigo vai deixar bem claro onde que nós pretendemos chegar. Para que esse meu plano do artigo esteja de forma completa para a sua primeira análise, é importante, primeiro, que nós definamos o tema. Então, o tema que eu pretendo desenvolver está em qual grande área? Depois, eu preciso também estabelecer qual que é o meu problema, um problema de pesquisa, ou um problema que eu estou observando. Quando a gente fala problema de pesquisa, aqui a ideia é a seguinte, o que é que eu estou observando nesse conjunto de empresas que eu já fiz o Radar Zero, que eu já tenho um conjunto de planos de ação, né, inicial, o que é que eu está aparentando mais ser problemático? Isso também me ajuda a orientar a escolha da dimensão com a qual eu vou trabalhar. Eu vou daí, na sequência, delimitar e estabelecer uma pergunta de pesquisa, se for o caso. Além disso, eu vou daí fazer uma justificativa, por que o meu trabalho é importante. Vou fazer também, aí sim, uma análise mais limitada, assim, do tipo, qual é o objetivo que eu quero fazer? E nesse ponto, é prudente você trabalhar com um objetivo geral e alguns objetivos específicos. No momento adequado, nós traremos exemplos e a importância de se escolher com precisão qual que é a palavra mais adequada a utilizar, qual que é o verbo mais adequado para nós trabalharmos neste objetivo. Okay? Depois dos objetivos, é importante que você tenha em mente o próximo passo, que será o de estabelecer quais são os procedimentos metodológicos. Ou seja, de que maneira que você vai trabalhar o seu artigo? Você vai fazer um tratamento estatístico? Você vai trabalhar com a parte de alguma coisa mais bibliográfica? Você vai fazer alguma entrevista? O que é que você vai fazer? Provavelmente, neste artigo 1, o nosso trabalho principal será fazer alguma análise sobre os dados que foram coletados no Radar Zero e nos planos de atividade. Isso significa que nós teremos que escolher qual será a minha população, ou seja, qual é o conjunto de empresas possíveis de terem esse perfil que eu pretendo desenvolver, qual que é a amostra, ou seja, vou fazer o extrato, ou seja, eu posso ter 100 empresas na região, que é a minha população, mas a minha amostra com a qual eu vou trabalhar será somente aquelas com as quais eu fiz o meu Radar Zero e os meus planos de atividade. Eu vou estabelecer daí quais são as minhas técnicas e quais são os instrumentos de pesquisa que eu pretendo vir a utilizar. E no final do meu plano do artigo, eu vou estar colocando a minha lista de referências iniciais, ou seja, as leituras mais importantes que vão auxiliar o meu referencial teórico. Ao longo dos próximos meses, vocês estarão desenvolvendo tanto as adesões como os acompanhamentos das empresas com as quais vocês estão trabalhando. O que isso vai provocar? Bom, primeiro aspecto, vocês vão estar podendo fazer ao longo dessas adesões e acompanhamentos as diferentes leituras. Ou seja, leitura 1, 2, 3 até a leitura N. O que vocês têm que observar nesse ponto? Bom, primeiro,
Depois de feitas as primeiras leituras, você já consegue elaborar o plano do artigo. Então, o plano do artigo precisa de um mínimo de leituras iniciais para você poder propor e apresentar para mim. De maneira que, após você me encaminhar, nós vamos estar fazendo a avaliação dele para aí sim fazer a possível aprovação. Aprovado este artigo, aprovado o artigo, o que acontece? Começa efetivamente o seu trabalho. Observe um aspecto importante. Observe. Na medida em que você já fez um conjunto de leituras, teve o seu plano aprovado, significa que agora você já pode efetivamente começar a ler mais ainda e a escrever. Observe que o tempo vai diminuindo gradativamente até o nosso tempo limite para o artigo 1. O que acontece? Bom, na medida em que vai diminuindo o tempo do artigo 1, o teu nível de ansiedade e de desespero vai aumentando. Tenha em mente isto, quanto menos tempo você tiver, maior será o teu nível de ansiedade. Além disso, normalmente nas etapas iniciais você está mais tranquilo ainda, né? Está com algumas dúvidas na cabeça, está começando a se posicionar. Na medida em que você teve uma ideia, puxa na vida, eu já consigo definir quais são as dimensões, ou a dimensão com a qual eu vou trabalhar, quais são as empresas, como que eu vou fazer a média dos radares, assim por diante, isso começa a deixar, às vezes, um pouco mais tranquilo. Você pode ter aquela falsa impressão de que seus problemas acabaram. E não, os seus problemas iniciaram. Um equívoco muito grande é de, após a pessoa ter identificado como vai fazer, como vai desenvolver o seu artigo, pensar que já se acabaram todos os seus problemas. E aí as pessoas podem ficar muitas vezes numa posição muito tranquila, sem dar muita atenção à escrita e às leituras, até que vai ter que fazer um esforço enorme, chegando na etapa final, esse desespero que é realmente do prazo estar se acabando. Para só depois que você colocar no portal Saber, aí sim nós podemos dizer que você cumpriu o objetivo do artigo 1, principalmente. Tá? Primeiro ponto que eu tenho que definir, então, é qual que é o meu tema. E todos nós vamos trabalhar com o tema inovação ou gestão da inovação no setor específico no qual eu estou atuando. Então, por exemplo, eu posso estar trabalhando com inovação ou gestão de inovação em MPE no setor da construção civil no segmento tal. Eu posso fazer, inclusive, essa subdivisão melhor, até em alguns extratos, até para facilitar depois a minha análise e algum tipo de estudo comparativo dos radar zero. Eu posso pegar a área de construção civil, dividir em 3 segmentos, tipos diferentes de empresas, fazer o agrupamento delas e no radar zero já fazer um estudo comparativo de como que elas estão, identificando se existe uma dimensão comum mais fraca entre todas elas, ou uma dimensão mais forte, ou fazer um comparativo entre as diferentes dimensões entre elas. Isso vai servir para todas as outras áreas. Vai servir para a área do metal mecânico, vai servir para a área do turismo, software, agroindústria, varejo, setor moveleiro, do vestuário e setor da saúde. Então observem que o nosso grande tema, o nosso item 1 do nosso plano do artigo é inovação ou gestão da inovação em EPE no setor no qual você vai atuar e ou no segmento, se for o caso, no qual você vai atuar. Isto posto, você pode colocar o seguinte, bom, agora que eu já tenho o tema, o que eu vou fazer? Eu tenho que pensar em alguns tópicos. Como é que eu vou montar esse contexto geral do meu trabalho? Eu preciso primeiro, se eu for trabalhar, suponhamos na construção civil, quais são as características desse setor? Quais são os principais produtos existentes? Quais são as principais atividades desenvolvidas nesse setor? Qual que é o tamanho da concorrência, do mercado local, regional, nacional? Quais são as características? Qual é o porte das empresas com as quais eu estou atuando? Qual o faturamento? Entre outros. Quais as tecnologias e processos do setor? Como são os recursos humanos? O nível de qualificação das pessoas, tanto atuais como futuros? Quais são as projeções e perspectivas na área da construção civil? Qual é a cadeia de valor do setor? Do setor ou do próprio segmento? Como que é a inovação e a gestão da inovação no setor e no segmento, se eu fizer essa subdivisão? Quais são as dificuldades ou desafios para o setor, para o segmento, se for o caso, e para o conjunto de empresas que eu estou observando, né? Entre outros tópicos que você pode observar, destacar na literatura que vocês leram. Então, aquelas fichas de leitura vão ajudar muito vocês a identificar esses elementos aqui, esses tópicos, para quê?
para vocês depois, com toda essa leitura, mergulhou nela, você vai dar uma olhadinha nos estudos setoriais, nas rotas estratégicas, por exemplo, como nós temos aqui na Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Você vai buscar pesquisas em sindicatos, associações, estudos do IPEA, sondagem industrial nossa aqui da FIEP, estudos do Sebrae, DIESE, MDIC, Pintec, entre outros. De maneira que estas fontes aqui conseguirão dar suporte para muitos daqueles tópicos anteriores para elaborar o contexto. Para daí sim você começar a escrever um texto. Um exemplo poderia começar assim: a construção civil, por conta das políticas e estímulos do governo, vem crescendo X% ao ano. Isso tem provocado um aumento da busca por recursos humanos qualificados e por inserção de inovações de produtos e processos que contribuem para a competitividade, papapá e assim por diante. Então observem que diversos tópicos que vocês levantaram nas suas fichas de leitura e de citações, elas vão ajudar vocês nos tópicos para montar o contexto que depois vai permitir vocês virem aqui e escrever um texto. Né? Esse contexto aqui, talvez aí um textozinho de umas 10 ou 15 linhas que permita ao leitor ter uma ideia geral de onde que você pretende desenvolver o seu trabalho. Então, com isso, nós fechamos o tema e o contexto. Contexto é o nosso item 2 do plano do artigo. Então, observe que nós já temos o item 1, o tema, e o item 2, contexto, já razoavelmente clarificados para eu colocar no meu plano do artigo. No nosso próximo vídeo, nós vamos tratar o seguinte: problema de pesquisa e a delimitação. E com isso, nós já estaremos praticamente na metade do nosso plano do artigo. Obrigado por enquanto e nos vemos em breve.